lá! E se a gente parasse para pensar que a própria definição de perfeição pode ser logicamente impossível? Hoje, a gente vai mergulhar num argumento fascinante, baseado numa análise de Jerônimo Freitas, que coloca em xeque os atributos de um ser supremo. Se preparem para um quebra-cabeça que desafia séculos de pensamento. Para começar, vamos entender a base de tudo. A teologia clássica define um ser supremo por um pacote de qualidades absolutas: poder total, conhecimento total, bondade total, justiça perfeita e, ainda por cima, existir fora do tempo. A premissa é que tudo isso coexiste em harmonia num único ser. Mas, será que isso é possível mesmo? É exatamente essa coexistência que o argumento vai colocar à prova. Olha só o nosso caminho. A gente começa com essa ideia de perfeição, passa por um paradoxo bem famoso, mergulha no conflito entre saber tudo e ter liberdade para escolher, e vê como isso mexe com a própria ideia de moralidade, até chegar numa conclusão bem impactante. Então, vamos lá. A primeira peça desse quebra-cabeça é a própria ideia de perfeição, a noção de que todos esses atributos absolutos podem existir juntos sem problemas. Esse é o alicerce. Agora vamos ver se ele é tão firme assim. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. O primeiro teste de fogo é na onipotência, ou seja, no poder absoluto e ilimitado. E para testar essa ideia, a análise joga na mesa um dos paradoxos mais clássicos e elegantes que existem. A pergunta é essa aí, ó. Parece simples, né? Quase uma pegadinha. Mas, na verdade, ela cria uma armadilha lógica perfeita. Porque, como a gente vai ver, qualquer resposta leva a uma baita contradição. E aí que tá o pulo do gato. Não importa a resposta, a gente cai num beco sem saída lógico. Se a resposta for sim, ele não é todo-poderoso porque não consegue levantar a pedra. Se for não, ele também não é todo-poderoso porque não consegue criar a tal pedra. Ou seja, a própria definição de onipotência absoluta meio que se desfaz. Beleza, então o atributo do poder total já balançou. Mas o argumento vai mais fundo agora, e a gente entra no conflito que talvez seja o coração de tudo isso. A colisão entre saber tudo e a nossa liberdade de escolha. O raciocínio aqui é bem direto. Essas duas ideias não podem existir juntas. Pensa bem, se o futuro já é totalmente conhecido, nos mínimos detalhes, então ele já está escrito em pedra, é um futuro fixo. Por outro lado, o livre-arbítrio de verdade exige um futuro aberto, que pode ser mudado pelas nossas escolhas. Segundo essa lógica, não dá para ter os dois ao mesmo tempo. E para deixar isso bem concreto, a análise traz um exemplo bem pesado. Imagina a situação de um assassino. Se um criador já sabia com 100% de certeza, antes mesmo do universo existir, que essa pessoa cometeria um crime, a palavra escolha ainda tem algum sentido? E aí a gente chega nessa frase que resume tudo. Se o futuro é totalmente conhecido, as ações humanas deixam de ser escolhas e viram destino. A pessoa vira só um ator, seguindo um roteiro que já estava pronto muito antes dela nascer. O livre-arbítrio, nesse caso, vira só uma ilusão, né? E claro, isso cria um efeito dominó gigantesco. Porque se não existe escolha de verdade, como é que fica a ideia de justiça e a de bondade? A base da nossa responsabilidade moral começa a desmoronar. É aí que o argumento joga na nossa cara uma pergunta bem complicada. Se as ações de uma pessoa já estavam pré-determinadas desde o começo de tudo, faz algum sentido culpar ou punir essa pessoa? A responsabilidade é de quem, afinal? E essa analogia do programador é perfeita para ilustrar isso. Seria como um programador ficar bravo com o computador por rodar o código que ele mesmo escreveu. Não faz o menor sentido, né? A responsabilidade por essa lógica muda de lugar. Ela vai da criação para o criador. E não para por aí. Essa linha de raciocínio também coloca em xeque a ideia de bondade suprema. Pensa comigo. Se o Criador sabia de antemão de todo o sofrimento, de toda a dor que o universo teria, e mesmo assim seguiu em frente com a criação, como a gente concilia isso com a ideia de uma bondade absoluta? Ok, então agora é hora de amarrar todas as pontas. A gente viu a onipotência tropeçar nela mesma. Depois, a onisciência entrando em conflito direto com o livre-arbítrio, o que, por sua vez, abalou as ideias de justiça e bondade. Agora, a gente chega na contradição final. E para fechar o quebra-cabeça, entra a peça final, a atemporalidade. A ideia de que um ser supremo existe fora do tempo, vendo passado, presente e futuro, tudo de uma vez. Para um ser assim, não existe antes ou depois. Não existe reagir ou mudar de ideia. Isso só reforça a imagem de um universo estático, fixo, onde o livre-arbítrio realmente parece uma ilusão.
Então, a conclusão central da análise é esta: os atributos clássicos de um ser supremo, quando a gente olha para eles com uma lupa lógica, parecem se anular. Um invalida o outro. A onisciência cancela o livre-arbítrio, e sem livre-arbítrio, a justiça e a bondade perdem o sentido. É um efeito cascata. E, no fim das contas, a análise nos deixa com essa pergunta, que ecoa e resume todo o dilema. Se um criador tem todo o poder, todo o conhecimento e toda a bondade, a responsabilidade pelo mal no mundo é de quem? É a questão inevitável que surge no fim dessa trilha lógica e que faz a gente refletir muito sobre a natureza da escolha, da culpa e da responsabilidade.